Eu preciso dar um aviso assim para quem está chegando agora, né? Ou para quem não conhece bem a igreja ou nunca esteve aqui conosco. Quando nós falamos de Maria, nós temos clareza de que ela é uma mulher como qualquer uma e qualquer um de nós, né? Nasceu de mulher e não é mais santa do que qualquer um e qualquer uma de nós, né? Ela é uma mulher igual a gente, ainda assim, ela foi escolhida por Deus para receber em seu ventre o seu filho. E é essa memória que nós trazemos no dia, que eu quero trazer no dia de hoje, uma memória de uma mulher comum que foi convidada para uma tarefa muito especial e que talvez a sua vida, essa provocação que eu faço hoje de manhã, a sua vida, a sua história, a história desse chamado tem algo a contribuir para a nossa vida, para a nossa história, para a nossa relação com Deus. E eu quero fazer isso, falar de Maria, não a partir do texto em que o anjo vai visitar. Eu vou trazer algumas coisas da visita, algumas memórias da visita do anjo para com ela, mas de um encontro que ela teve com outra mulher, que é o encontro dela com Isabel, sua prima, em Lucas capítulo 2, versículo 39 a 45. Aí vocês já podem ficar com as suas Bíblias abertas e conforme eu vou lembrando algumas coisas que da visita do anjo para ela, vocês podem voltar um pouquinho, que é o texto imediatamente anterior. Alguém tem ele aberto aí? É Lucas 2, 45? 39 a 45. O menino Jesus em Nazaré? Não, Lucas 2. Pois é, Lucas 2, o nascimento de Jesus, né? Maria Aqui, visita Isabel, 39 a 45, versículos 39 a 45. Desculpa, Lucas 1. Lucas 1. Desculpa. Lucas 1. Ah, tá. Então vamos lá. Maria visita a Isabel. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então, Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em voz alta: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que eu me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurado aqui que eu creio, porque serão cumpridas as palavras que lhes foram ditas da parte do Senhor. E até aí? Até aqui. Obrigada, Ana Rosa. Fiquem com a Bíblia aberta, tá, gente? O texto começa dizendo que Maria vai depressa, vai apressadamente, né? E para nós isso pode parecer normal que alguém tenha pressa. Quem aqui não tem pressa? A gente vive com pressa, a gente vive correndo. A gente tem pressa para quase tudo na nossa vida, nos tempos atuais. E vamos falar bem a verdade, a nossa pressa, ela nem sempre é pelos motivos certos, pelas razões certas, né? Às vezes a gente tem pressa até com as coisas que nos fazem bem, que nos dão prazer, que nos dão alegria. Talvez alguém de vocês tenha pressa quando chega na hora de comer, né? Não tem tempo de sentar com a família, não tira esse tempo para sentar com a família. Talvez tenhamos pressa no exercício da nossa espiritualidade. Não, hoje eu vou fazer só uma oração rapidinho, só vou ouvir rapidinho as senhas diárias. Né? Não tira um tempo para conversar com Deus sobre o que passa mais profundamente no nosso coração.
A pressa de Maria nesse texto é diferente. Até porque Maria vivia num tempo mais lento. Ana Rosa, que apresentou a genealogia, lembrou lá, ficou imaginando na mãe lá no interior. Aposto que Ana Rosa, e talvez muitos e muitas de vocês, lembram de um tempo em que o tempo era mais lento. A nossa vida era mais lenta. Né? A gente pode lembrar de uma época em que a gente não corria tanto, que a gente tinha mais tempo para outras coisas. Eu fiquei lembrando dos sábados à tarde, na época em que eu morava na casa com a minha família. Nos sábados à tarde, eu sentava com a minha mãe na área, né, lá da frente de casa, com vista para a rua, e ficava fazendo minha unha, ouvindo rádio, conversando com a minha mãe. E vendo o movimento da rua, quem passava, quem ia, quem vinha. De vez em quando, alguma vizinha parava, falava um pouco sobre sua vida e seguia o seu caminho. Tá? Às vezes, essa vizinha deixava um pouco das suas angústias, preocupações, alegrias e seguia adiante. Com certeza, ela seguia mais leve pelo peso que tinha dividido. O tempo de Maria, o tempo que Maria observava, era, sim, tinha, sim, um ritmo mais lento. E por isso a pressa dela nesse texto chama a nossa atenção. Talvez Maria tivesse uma vizinha curiosa igual a minha. Ela ficava, quando eu era adolescente, ela ficava sempre na janela, essa minha vizinha. E aí a vizinha de Maria poderia ter dito: "Ei, Maria, para onde vai você com essa pressa toda?" Ela teria perguntado. A minha vizinha estava sempre na janela e ela ficava me olhando, era só colocar o pé na rua que ela perguntava: "Franciele, para onde você está indo? Vai com quem?" Às vezes ela perguntava assim: "Já vai sair de novo? É dia de coral hoje?" Aham. Como quem diz: "Tá sabendo? Você está indo para o coral mesmo, né? Ou está enganando tua mãe, pequena?" Eu vou ter que falar a verdade para vocês aqui, que pastora não pode mentir no culto, né? Eu sempre estava indo para o coral. E se não era o coral, era a igreja. Era dia sim, dia não. Ou era coral, ou era a igreja. Que eu era dessas. Mas a vizinha, imagino que isso devia causar desconfiança para ela mesma, né? Mas voltando para Maria, ela tinha um bom motivo, sim, para ter pressa. Ela soube através da boca do próprio anjo. Se a gente voltar lá, o anjo conta para Maria que a prima dela, que já era idosa, estava grávida. Isabel já era uma senhora idosa e de repente o anjo diz para Maria que ela estava grávida. Maria não pensa duas vezes. Alguns dias depois ela se organiza, né? Tem que organizar tudo e sai correndo. A pressa de Maria, nesse contexto, foi de alegria e de solidariedade. Ela foi para ajudar a prima, que estava idosa e grávida, e continuava tendo que dar conta de tudo. O marido de Isabel, ele era sacerdote, tinha muitas tarefas no templo. A vida de Isabel era de muitas tarefas domésticas, especialmente de preparo para a chegada de um menino. Quando Maria chega, Isabel é tomada pelo poder do Espírito Santo, diz o texto, e é saúda como a bem-aventurada, a mais abençoada de todas as mulheres, porque no seu ventre ela carregava o Messias prometido, Salvador de todo mundo. No encontro dessas duas mulheres, elas se reconhecem e se acolhem através do milagre da vida e na vida da outra mulher. Cada uma delas carregava no seu ventre o milagre para elas e o milagre para todo mundo. Acho tão lindo que Maria sequer precisou contar para a prima o que estava acontecendo na vida dela, e Maria não teve tempo para contar para ninguém. Isabel é a primeira que percebe aquilo que estava acontecendo na vida de Maria. E ela soube, através do seu próprio ventre, o menino se mexeu todinho ali dentro na barriga de Isabel, indicando o outro menino que começava a crescer no ventre de Maria. Qual era Maria? Isabel disse que Maria é a mais abençoada das mulheres.
No versículo 45, diz assim na minha linguagem, você é abençoada, pois acredita que vai acontecer o que o Senhor lhe disse. A fé de Maria é motivo de bênção, é reconhecida como motivo de bênção de Deus. O que nós sabemos sobre essa mulher, a mais abençoada, a bem-aventurada de todas as mulheres, segundo Isabel? Ela era uma menina. Às vezes a gente esquece, né? Fica imaginando uma mulher madura, né? Não, ela era uma menina, aproximadamente uns 14 anos. Ela era pobre. A gente esquece, né? Nessa idade era que as meninas casavam, aproximadamente uns 14 anos. Prometida de José, era uma menina pobre, periférica. O que a gente sabe sobre Nazaré é que mais tarde o próprio Jesus, o seu filho, ouviu o que de bom pode vir de Nazaré, né? Nazaré era a periferia daquele mundo, daquelas terras, né? Então, ela era uma menina pobre, periférica, no seu lugar de nascimento não havia nem honra nenhuma, na sua família não era digna de reconhecimento especial, ela não era rica, não era influente. Deus escolheu Maria por ser quem ela era. E como diz o anjo ali no testemunhado no versículo 30, Deus, não tenha medo, Maria, Deus está contente com você. O que mais que nós sabemos? Então, Maria tinha sido prometida em casamento por José e não havia romance, não, gente. Nós sabemos que essas relações eram como um comércio, assim, eram relações para estabelecer contato, linhagem das famílias, então não havia romance. Talvez Maria nem conhecesse o seu prometido. O que nós sabemos é que ela era uma jovem mulher de coragem e fé, por aceitar no seu ventre o Filho de Deus. E ela dá um passo corajoso em direção a um futuro que era estranho e desconhecido. Gente, uma gravidez antes do casamento era muito perigosa. A jovem Maria, quando aceita o pedido de Deus através do anjo, aceita correr riscos de ser pega, rechaçada por José e até ser assassinada a pedradas pelo bebê que carregava na sua barriga. Quando Maria aceita em seu ventre o Filho de Deus, ela está agindo sim com grande coragem, como cantou Isabel. Falando em Isabel, vamos voltar lá para o encontro das duas? Fiquei pensando nas conversas que elas tiveram no tempo em que Maria passou por lá. Como duas comadres, como se fala aqui na comunidade, né? Como duas comadres, elas devem ter se preparado para a chegada dos seus filhos. Como duas comadres, elas devem ter se fortalecido mutuamente. Como duas comadres, elas devem ter se ouvido, dado conselho uma para outra. Como duas comadres, elas conviveram enquanto foi possível e necessário para o fortalecimento de ambas. Fiquei pensando no que nós podemos aprender para a nossa vida com a história de Maria. E eu separei 3 aspectos que eu quero compartilhar com vocês. O primeiro é Deus nos ver como nós somos. Não importa onde nós nascemos, não importa o nome da nossa família, não importa o dinheiro, ou no nosso caso, né? No caso, eu acho que de todos e todas nós, a falta do dinheiro. Deus nos vê e se alegra conosco. A nossa bênção vem do fato de Deus olhar para nós e dar para nós como nós somos o seu amor. Quem somos nós para merecer isso? Nada. Deus nos ama de qualquer forma. O que nós fizemos para Deus nos amar? Nada. Não importa o quanto nós tentemos. Deus nos ama porque nós somos suas filhas e seus filhos. Com seu Espírito, Deus vem fazer morada em nós, como fez em Maria. Isso é graça. Então, larga de besteira pequeno e pequeno e acolhe esse amor de Deus, esse amor que Ele te dá de graça. E tenha amor por você mesma e você mesmo. Valorize a vida que Deus te deu, valorize esse amor e demonstre esse amor a começar por você mesma e por você mesmo.
A segunda coisa que eu acho que nós podemos aprender com esse texto e com a sua protagonista é que a gente pode parar um pouquinho e pensar, por que que a gente está correndo tanto? Será que a gente está correndo pelas coisas certas? Vamos parar e pensar um pouco. E pensar todos os dias. Se não for pelo motivo certo a nossa correria, que tal a gente diminuir um pouquinho a velocidade? Tirar um tempo para comer direito, para mastigar até o fim. Tirar um tempo para falar com Deus, para fazer exercício físico para esse corpo, nosso corpo, movimentar esse corpo que é tão perfeito. Tirar um tempo para fazer as coisas que nos fazem bem e que nos dão alegria. Dedicar um tempo para, como Maria, assim, correr para ajudar quem precisa. Dedicar um tempo para sentar com a comadre, sentar com o compadre que está precisando, escutar. Ter pressa, tudo bem, mas que seja pelos motivos certos. Deus se alegra com a gente todas as vezes que nós temos pressa para fazer o bem. E por fim, terceiro ponto que eu acho que nós podemos aprender com Maria é ter coragem e fé. Coragem e fé para aceitarmos o convite que Deus nos faz. Maria tinha todos os convites, todos os motivos para esperar o pior, como eu já mencionei. Ela creu, ela acreditou e se entregou à vontade de Deus. Você também pode, eu também posso fazer como Maria, ter coragem e ter fé. Deus já está contente com você. Confia. Talvez você possa estar pensando, mas eu não sei. O anjo nem apareceu para mim, né? Bom, se fosse, seria tão mais fácil. O anjo aparece e está claro. Mas eu não sei o que Deus espera que eu faça. Eu não sei o que Deus espera para a minha vida. Aí vamos voltar um pouquinho lá para o ponto anterior? Vamos parar um pouquinho? Dá tempo para ouvir Deus falar? E eu fiquei pensando que Clênia e Larissa estariam fazendo a genealogia, lembrei daquelas bandas ali de onde mora a Dona Elza, da cidade, por ali passa o trem, né? E eu fiquei lembrando do trem, do que tem no trem. Antes, quando a gente vai atravessar um trilho do trem, tem sempre uma plaquinha, não tem? O que está escrito naquela plaquinha? Pare. Como é que é? Pare. Pare, ouça e para ver do binóculos também. E olhe, né? Pare, olhe, ouça. É isso aí. Pare, olhe, ouça, pare, olhe e escute. Deus fala conosco, gente querida. Deus deseja e está presente nas nossas vidas, deseja que nós paremos, vejamos, olhemos e escutemos. Vamos ouvir o que Deus tem para dizer? Pastor, Oi. Eu, Ana Rosa a gente estava conversando ontem, né? Quero agradecer a Ana Rosa também, esse dia que a dona Denora esteve aqui. E parece, Ana Rosa, que a gente sabia, né? A pregação de hoje. Eu falando com ela, né? Eu dizendo que esses dias que a dona Denora estava aqui, eu feito uma reflexão que a gente corre tanto, a gente corre, não tem tempo para nada, para dar as coisas para os filhos, para quê? Né? Eu bati um papo legal com a Ana Rosa sobre isso, pastora. Parece que a gente adivinhou o que era hoje a celebração. Não foi, Ana Rosa? E foi uma conversa de comadres, ó. Não, é conversa de comadre mesmo, a minha conversa com ela. Bem interessante. E hoje a pregação foi justamente sobre isso. Que a gente possa ter mais esse tempo, né? Para ouvir Deus falando conosco, para a gente ouvir uma outra, para ter mais dessas conversas de comadres e de compadres que nos fortalecem para a vida, que nos dão coragem, né? E que quando a gente ouvir o chamado de Deus, a gente possa ter a coragem de Maria,
ter a fé de Maria e dizer: sim, Senhor, faça comigo o que tu sabes que eu preciso. Orienta a minha vida para que eu dedique o meu tempo no lugar certo, que eu invista as minhas energias naquilo que Deus sabe que é importante. Amém?